verdadeiro adorador, não é necessário que a ele seja pedido que adore. O verdadeiro adorador simplesmente o adora. Não consegue permanecer sem reconhecer a sua grandeza, sem contemplar o seu amor, sem reconhecer quem Ele é. Esse é o verdadeiro adorador, é o coração do verdadeiro adorador. Ele adora, simplesmente Ele adora. Não existe um momento favorável para o verdadeiro adorador adorar a Deus. O verdadeiro adorador adora em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer condição, o verdadeiro adorador adora, porque Cristo é suficiente para ele. Se o Senhor é suficiente para você, você não vai ter momentos em que você diz: não, hoje sim, hoje é um dia favorável para mim, porque tantas coisas boas me aconteceram, então hoje eu quero adorar a Deus, eu quero adorar o Senhor. Não. O verdadeiro adorador adora em toda e qualquer circunstância. Nos momentos aos nossos olhos favoráveis, nos momentos contraditórios, o verdadeiro adorador adora. Ele não questiona, ele adora a Deus. Ele não tem a sua mente confusa pela circunstância, ele adora a Deus. Ele não tem um desânimo como algo mais forte falando dentro de si. Não, simplesmente ele adora a Deus. Simplesmente ele vive para reconhecer a grandeza de um Deus vivo que derramou do seu amor sobre ele. Esse é o verdadeiro adorador. Nessa hora eu estou diante de verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Não tem a ver com aquilo que os nossos olhos veem, mas com aquilo que dele nós temos recebido, do entendimento que nós temos recebido dele. Contemplamos a sua grandeza, contemplamos a sua grandeza. Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para nós. Cantamos porque esse é o nosso coração, Deus. A sua grandeza nos invade. A sua grandeza nos governa, nos domina. Sim, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Sim, nós te adoramos. Entramos em concordância nessa hora pela família da Márcia, Marlene, a Marli, o Júlio, o Túlio, por essa família, por essa casa que nesse dia passa por um momento desafiador. Nós queremos te agradecer pelo consolo do Senhor derramado sobre cada um deles, sobre cada familiar, sejam os filhos, os netos, genros, bisneto, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre essa família.
Senhor, nós te agradecemos pelo teu prevalecer na vida do pastor Bruno. Nós te agradecemos pelo teu prevalecer sobre a vida do Luiz, meu Senhor. Graças nós damos ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela recuperação do Rafael e da sua casa, sua família. Senhor, eu quero te agradecer pela recuperação de cada pessoa no nosso meio. Eu louvo ao Senhor por isso. E naquilo que nós não podemos entender, confiamos no Senhor. Aleluia. Confiamos no Senhor. Confiamos no Senhor. A vida passageira não tem poder de tocar em nós, porque a eternidade nos tocou. Fomos invadidos pela eternidade. Aleluia. A vida passageira não tem poder de tocar na nossa alma, não tem poder de tocar no nosso corpo, porque o nosso espírito foi tomado pela eternidade. E dele se derrama sobre a nossa alma a vida e vida eterna. E do nosso espírito é derramado a vida e vida em abundância para a nossa carne, para o nosso corpo. Agradecemos ao Senhor. Muito obrigado. Obrigado por esse ambiente de glória. Esse ambiente onde nada, absolutamente nada é impossível. Obrigado pela tua glória, Senhor, que enche esse lugar. Aleluia. Que toca cada pessoa desde o momento em que elas pisaram os pés aqui. O teu poder que cura já trabalha nesse lugar. O teu poder que liberta já trabalha nesse lugar. O teu poder que restaura aquilo que é irrestaurável trabalha nesse lugar. Os impossíveis dos homens se tornam possíveis nesse lugar, porque nós reconhecemos o agir da glória do Senhor aqui, a manifestação da glória do Senhor nesse lugar. Então ao Senhor nós damos o louvor, ao Senhor nós expressamos a nossa gratidão. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. Desde já eu quero te agradecer ainda em pé, como valentes do Senhor, como soldados, guerreiros, generais do Senhor na terra. Eu quero te agradecer, Senhor, pela expressão de generosidade do teu povo. Quero te agradecer pela manifestação da abundância do Senhor. Verdadeiramente que se cumpra a tua palavra, que é unção de multiplicação, verdadeiramente seja sua realidade, no poderoso nome de Jesus, na sua maneira de enxergar as coisas, no seu toque, na sua maneira de agir, de proceder, de negociar, de tudo que você venha fazer, que seja debaixo da unção da multiplicação. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, toda barreira seja quebrada, seja ela na mente, ou seja ela por fora. Em nome de Jesus nós damos uma ordem agora. Tudo que impede, tudo que é atrapalho, é barreira, obstáculo, para que o teu povo não prospere, nós dizemos agora no poderoso nome de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus. O caminho se abre para que você passe, e passe para a glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo povo generoso que o Senhor tem levantado nesse lugar, pessoas que têm entendido que na semeadura o Senhor está sendo honrado, que na semeadura estamos dizendo em quem nós confiamos. Não é na força do nosso braço, não é nos parâmetros naturais, não são nos parâmetros do governo, mas no Senhor nós depositamos a nossa confiança. Por isso obedecemos o que o Senhor diz. Obrigado, Pai, obrigado pelo sobrenatural do Senhor, realidade sobre os semeadores nesse lugar. Assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar. Se você veio para fazer a sua semeadura, você pode levantar do seu lugar, debaixo dessa unção que foi liberada, e você pode semear agora mesmo, em nome de Jesus. Vai no silêncio mesmo? Vai no silêncio, porque para praticar isso a gente não é movido pela alma, nós somos movidos pelo Espírito. Embora seja muito bom cantar ao Senhor, sim ou não?
Confesse essa palavra. Todo o tempo. Confesse multiplicação. Abra sua boca e declare isso diante dos desafios que você enfrentar, em todo o tempo. Sobre a minha vida, eu reconheço que existe uma unção de multiplicação. Eu reconheço sobre a minha vida. Senhor, muito obrigado. Sobre a minha vida está a unção de multiplicação. Eu agradeço ao Senhor por isso. Ideias são multiplicadas na minha mente. Direção do que fazer são multiplicadas na minha mente. Sobre a minha vida está a unção de multiplicação. Aquilo que eu faço se multiplica. Aquilo que eu toco as minhas mãos ganham multiplicação, ganham formas multiplicadas, porque sobre a minha vida está a unção de multiplicação. É melhor do que reclamar, não é? É melhor do que reclamar e não mudar nada, pelo contrário, ficar ainda pior. É melhor do que questionar, sim ou não? Porque esse é um posicionamento de fé que funciona, vale a pena, e muito a pena. Abra sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Versículo 15, Marcos 16, 15. Jesus diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi uma direção que Jesus deu. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus aparece aos discípulos e ele dá uma ordenança. Ele diz: agora eu quero que vocês preguem o evangelho, eu quero que vocês falem daquilo que vocês viveram, daquilo que vocês viram, daquilo que vocês experimentaram. Eu quero que vocês preguem o evangelho. E o que é o evangelho? O que é o evangelho? Se a gente entender o que é o evangelho, a gente não tem dificuldade de submeter a ele. A gente não tem dificuldade em obedecer às direções que Deus nos dá. Nós precisamos entender o evangelho. Qual é a centralidade de tudo isso? O que o evangelho, para onde o evangelho aponta? O porquê do evangelho existir? Qual é o sentido do evangelho? E antes de qualquer coisa, eu quero dizer isso a você. O evangelho, a centralidade dele é que Cristo, Jesus, é suficiente para nós. Ele é suficiente para nós. Você sabe por que tantas pessoas dentro da igreja perecem nos nossos dias? Porque Cristo não é suficiente para elas. Ainda falta alguma coisa. Parece que Jesus, e somente Jesus, ainda é pouco, precisa de mais alguma coisa. Eu preciso entender mais alguma coisa, eu preciso buscar mais alguma coisa. Mas esse é o sentido do evangelho. Que Jesus, Cristo, é suficiente, precisa ser suficiente para nós. E nessa noite eu quero compartilhar com você aqui em alguns minutos um pouco sobre o evangelho. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Você vai entender o evangelho através desse texto que nós vamos ler aqui. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Presta bem atenção nesse texto. Bem atenção. O que você vai receber de Deus hoje através desse texto, você nunca recebeu na sua vida. Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence.
E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou aos seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém dava nada a ele. Então, versículo 17, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com ela e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho, estando no campo, quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, achou injusto e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandastes matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrar-nos e festejar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O interessante nesse texto é que, quando esse filho mais novo chega para o pai, e ele pede a parte dele da herança, naquele tempo, a tradição só era possível transferir herança quando o pai morresse. Então, quando esse filho chega para o pai e pede a sua herança, é como se ele estivesse dizendo: eu tenho interesse em apenas o que o senhor tem, e eu desejo que o senhor morra para que eu tome posse disso logo. A atitude daquele filho estava dizendo isso: eu desejo que o senhor morra, para mim só importa aquilo que o senhor tem para me oferecer. E olha o que aconteceu. Mesmo assim, esse pai reparte a herança e dá o que é de direito daquele filho mais novo. E o que ele faz? Ele vai embora. Se a gente observa com atenção e permite com que o Espírito Santo nos conduza numa palavra como essa, não fica difícil da gente se identificar nessa palavra. Muitas pessoas se identificam nessa palavra, porque Deus deu a elas, repartiu com elas a sua herança. O Senhor deu a elas o tempo, o Senhor deu a elas saúde, o Senhor deu a elas dons. São coisas que só Deus pode dar. O Senhor repartiu a sua herança com todos os seus filhos. E muitas vezes a gente recebe a herança que nós recebemos dele e fazemos conforme a gente acha que tem que ser feito. Fazemos segundo nós mesmos. Aí esse filho aqui mais novo, ele estava dizendo assim: olha, o Senhor não sabe administrar a minha vida, o Senhor não sabe me dar bons conselhos, eu sei o que é melhor para mim,
Então, eu quero viver a minha vontade, dar a minha parte. Eu vou usar o dom do jeito que eu acho que tem que ser usado. E você conhece alguém hoje, ou pelo menos acompanha pela rede social, alguém que talvez tenha uma voz linda, seja um homem ou uma mulher, tem uma voz linda, mas não canta para Deus. Canta para satisfazer os seus próprios sonhos e desejos, suas próprias vontades. Quantas pessoas que falam muito bem, que poderiam, através da sua vida, ensinarem muito sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus, sobre a vida com Deus, mas eles pegaram o dom que o Senhor deu a eles. Pessoas com o dom de adquirir riquezas, conquistaram as riquezas e hoje eles se sentem donos daquilo que Deus deu. Eles se sentem como administradores daquilo que Deus deu. Quantos estão me acompanhando até aqui? Está entendendo até aqui? Quantas pessoas têm feito isso? Pegaram a saúde que o Senhor deu a elas e estão usando essa saúde para realizar a sua própria vontade. E sabe o que acontece? Quando nós pegamos a herança que Deus nos deu e usamos conforme a nossa vontade, talvez alguém pode pensar assim: pastor, mas eu sou feliz em fazer o que eu faço, eu sou feliz em ser do jeito que eu sou. Será que é? Será mesmo? Será que se for examinar você por dentro, de verdade, você for se autoexaminar, será que é verdade? É de verdade mesmo? É verdadeiro mesmo? Essa satisfação toda? Ou muitas vezes, será que não é apenas uma aparência? Mas dentro de você, só você e Deus sabem como é. Nós pegamos e administramos a nossa vida como nós queremos. E sabe o que acontece? O que muitas vezes engana? Por que muitas vezes engana? Porque a gente vive momentos. E esses momentos é aquilo que nos engana. Esses momentos vai seduzindo a gente acha que a vida toda é só aquilo ali. Como um passarinho que aprendeu a viver dentro de uma gaiola. E naquela gaiola tem comida, nunca faltou água, nunca teve necessidade, sempre foi suprido aos seus olhos, mas de repente aquela porta da gaiola se abre, e para aquele passarinho é dada a oportunidade para que ele ganhe agora o mundo. Agora a gaiola já não é mais a sua realidade, agora eu tenho um mundo para você voar, não tem limite de espaço para você, tudo é seu, absolutamente tudo é seu. E tem muitas pessoas se satisfazendo com a gaiola, porque tem gaiola de alguns que é de ouro, tem gaiola de outros que é de prata, tem gaiolas de outros que é muito bem decorada, e eles vão sendo seduzidos porque a gaiolinha que eles vivem é muito bem decorada e está tudo certo. Esse filho mais novo, ele deixou o governo do pai para viver a sua própria vontade, ele deixou de ter um mundo para que ele pudesse voar, para entrar numa gaiola chamada própria vontade, chamada vontade própria. E ele foi. E o mais interessante do amor de Deus, sabe o que é? Uma das coisas que mais me chama a atenção é que o pai não proibiu que o seu filho fosse viver a sua vontade. Isso é algo do amor de Deus que chama a minha atenção, que me impacta, de verdade. Deus não proibiu o seu filho de ter as suas experiências. Porque o amor de Deus ele não quer caminhar com você por imposição. Deus não quer caminhar com você por obrigação. A relação que o Pai quer ter com você é uma relação de amor e não de obrigação. Então, se de repente o filho olha e diz: o Senhor não é importante para mim, mas o que o Senhor tem é importante, me dá logo o que o Senhor tem. O pai diz: então pode ir. Se eu não sou importante para você, por obrigação é que você não anda comigo. O pai procura por filhos que estejam dispostos a caminhar com ele, mas porque o amam de todo o coração. Pessoas que amam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu ser, de todo o seu ser. A relação com Deus, para funcionar, para valer a pena, só vale se for um relacionamento de amor. Se for por intenção, se for por alguma expectativa de que algo ele possa fazer, a caminhada com Deus ela tem prazo de validade, ela pode ser encerrada a qualquer momento,
Andava com Deus até aqui, mas daqui para frente já não anda mais. Por quê? Porque não existe um relacionamento de amor. E eu aprendi uma coisa: aonde existe o verdadeiro amor, o amor, ele age. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito. O amor, ele age. O amor verdadeiro, ele assume responsabilidades. Só que tem uma coisa: o amor verdadeiro, ele não pede garantia. Amor verdadeiro, não. Embora em Deus a gente as tenha, mas o amor verdadeiro, se o meu relacionamento com Deus é de amor, e um amor verdadeiro, eu não estabeleço garantias para andar com Ele. Eu ando com Deus porque eu o amo. Você anda com Deus porque você o ama de todo o seu coração. Você ama o seu Senhor. Isso é o que Deus procura em nós. Isso é o que o Pai, num momento como esse, passa sondando os corações aqui, porque são esses que verdadeiramente vão testemunhar, vão frutificar muito, vão contar da grandeza desse Deus, da grandeza do seu Pai. E o interessante é que esse filho, quando ele volta, olha o que ele pensa: os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Aí ele pensa assim: eu preciso voltar para casa, porque veio uma fome, veio uma dificuldade muito grande. E presta atenção numa coisa: o que você acha que é a sua segurança hoje, o que você acha que te garante hoje, talvez pode não te garantir daqui a 2 minutos, talvez pode não te garantir no amanhã. O que você acha que você pode confiar fora de Deus, talvez daqui a pouquinho você descobre que não dava nem para começar com isso que você achava que era garantia que tinha. Agora, quando a minha vida está nele, Ele é responsável por tudo sobre mim. Quando eu faço valer a minha própria vontade, eu pago a conta. E o que aconteceu com esse filho? Ele foi lá, pegou a herança do pai, ele fez valer a sua própria vontade, e o que aconteceu? Ele pagou a conta, sim ou não? O filho pagou a conta. Ele pagou a conta. Mas se ele tivesse permanecido em uma vida de amor, num relacionamento de amor com o seu pai teria continuado sendo responsável por ele. E teríamos uma outra história para ler aqui sobre esse rapaz. Eu não sei como foi a sua história até aqui, com Deus, mas eu sei que a partir de hoje está sendo dada a você uma oportunidade de permitir com que Ele governe a sua vida, de permitir com que Ele reja os seus passos, que você ande segundo os seus conselhos, que você não ande mais segundo a força do seu braço, porque eu sei que eu estou falando com pessoas aqui nesse lugar, que sabem muito bem o que é tentar viver pela força do seu braço. Você vai até a página 5 e dali você não passa adiante. Eu estou falando com pessoas que cansaram de viver segundo a sua própria vontade aqui nessa noite. Eu sei, eu sinto isso no meu espírito. Eu estou falando com pessoas cansadas aqui nessa noite, que talvez ninguém imagina, ninguém sabe isso sobre você, porque quando olha por fora a casca, a aparência não mostra essa necessidade, não mostra que você cansou. E muitas vezes, por causa das pessoas, não é mesmo? Por causa da reputação, a gente tem uma obrigação de manter a aparência, de manter uma condição de dizer: não, eu preciso mostrar para as pessoas que está tudo bem por aqui, porque parece fraqueza se alguém vê que alguma coisa não anda bem comigo. Mas saiba que diante dele, Ele conhece o nosso coração, e porque Ele conhece o nosso coração, é por isso que Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Enquanto houver fôlego de vida em você, pode ter certeza, Ele estará lá batendo na porta, pedindo para entrar, pedindo para governar a vida de alguém que esteja pronto a viver isso. Mas é muito melhor que isso aconteça agora. É muito melhor que o quanto antes você decida por isso. Por quê? Porque você vai ter mais tempo para conhecer esse Pai de amor, você vai ter mais tempo para servir esse Pai de amor, você vai ter mais tempo de usar a herança que Ele te deu, os dons que Ele te deu, a vida que Ele te deu, para a glória do nome dEle. E olha o que Jesus disse. Uma certa vez Pedro disse assim: olha, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus olha para Pedro e diz, e para os discípulos: ninguém que tenha deixado casa, que tenha deixado campo,
que tenha deixado pai, que tenha deixado mãe, por amor de mim e do Evangelho, ou seja, por amor de mim e da obra que eu tenho para realizar, e não receba nessa vida 100 vezes mais, e na vindoura a vida eterna. Olha o que espera para aqueles que amam a Deus de todo o coração, mas para aqueles que apenas têm algum interesse, infelizmente, eles não terão muito para contar sobre Deus, e eu espero que você tenha muito para contar sobre Deus, não apenas do que você ouviu de pessoas contando, que isso é muito bom, edifica a nossa fé, mas que você tenha para contar de experiências com seu Pai, colhidas por você mesmo, em nome de Jesus. Esse filho caiu em si, e ele decide voltar para a casa do pai, e quando ele volta para a casa do pai, olha onde estava a cabeça, a mentalidade dele, porque tinha vindo uma dificuldade, o cabo tinha esticado. O que ele pensou? Eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque lá, pelo menos os trabalhadores, até os trabalhadores têm abundância de pão. Ele voltou para a casa do pai pensando, sabe em quê? Não pensando no pai, mas pensando no pão que o pai poderia servi-lo. Ainda assim, a mentalidade daquele filho era uma mentalidade de interesses, naquilo que o pai tinha. E quando aquele filho chega, o filho mais velho que tinha permanecido em casa, ele se revolta, fica indignado. Eu demorei alguns anos para entender por que aquele rapaz mais velho ficou indignado. Porque quando a herança foi repartida, você lembra lá no início que nós lemos que a herança foi repartida entre os dois? O pai tinha 2 filhos, repartiu a sua herança, então a parte que ficou era do filho mais velho. E quando aquele filho vê o seu pai mandando matar um bezerro, mandando fazer uma festa, sabe por que ele ficou indignado? Porque agora o pai estava mexendo na parte que era dele. Ele ficou indignado. E nessa hora, eu entendo uma coisa: tanto o filho que foi, quanto o filho que ficou, todos 2 foram reprovados. Porque o filho que foi, só se importava com aquilo que o pai tinha para dar. E o filho que ficou, fazia tudo o que o pai pedia, mas não fazia por amor, não fazia porque amava, fazia porque tinha que fazer, fazia porque era costume fazer, fazia porque era tradição fazer. Quantas coisas no nosso Brasil a gente vê as pessoas fazendo por tradição. Toda época do ano tem uma festa que muitos fazem por quê? Por tradição. Tantas coisas são feitas por quê? Por causa da cultura, por causa da religião que a gente recebeu, da religiosidade que a gente recebeu. Quantas coisas a gente faz no automático? Vem na igreja, vem por quê? Ora por quê? Jejuma por quê? Dizima por quê? Por que nós fazemos? Por que você faz o que faz? Você observa por que isso é bom, que Deus vem e chama a nossa atenção? Porque às vezes, queridos, a gente entra no automático, percebe isso não? Entra no automático, está fazendo, mas não sabe nem por que está fazendo, faz porque tem que fazer. Se aquele filho, o filho mais velho, amasse o seu pai, tivesse um relacionamento de amor com o seu pai, quando ele viu o seu pai matando o bezerro, para dar de comer numa festa de um filho que estava perdido e voltou, aquele filho mais velho teria se alegrado. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós temos um relacionamento com um pai de amor, quando a nossa alegria é a alegria do meu pai, do nosso pai, quando a nossa tristeza é a tristeza do nosso pai, a gente começa a se importar com seus filhos perdidos, de alguma forma para a gente entender como eu posso alegrar o coração do meu pai e trazer os seus filhos de volta para casa. O que alegra você? O que hoje, se você ficasse sabendo, o que provocaria alegria em você? Muita alegria em você. O que hoje faria você saltar de alegria, você vibrar de alegria? E o que hoje faria você sentir triste? O que hoje entristeceria você? O que hoje faria de você uma pessoa triste? O que te alegra e o que te entristece? A gente precisa tomar cuidado, queridos, para a gente não cair no mesmo lugar do filho mais velho. Porque o filho mais velho estava preocupado, ele se alegrava e se entristecia com as suas próprias coisas.
O filho mais velho se alegrava porque talvez os seus rebanhos estavam aumentando. Se o seu rebanho era subtraído, o filho mais velho se entristecia, porque o filho mais velho preocupava consigo mesmo. Eu faço tudo o que meu pai diz que eu preciso fazer, mas eu estou preocupado comigo, eu tenho os meus interesses em tudo isso que eu faço para o meu pai. O que alegra você? O que entristece você? Se os seus desejos, os seus sonhos é o que alegra você, a sua vontade realizada é o que alegra você ou que entristece você, você precisa entender, é necessário um relacionamento de amor com seu pai, porque você está fora da direção. O meu coração precisa se alegrar com aquilo que alegra o coração do meu pai. O meu coração precisa entristecer com aquilo que entristece o coração do meu pai. É nesse caminho que você encontra a vida. Fora dele, é você enganando a si mesmo, sou eu enganando a mim mesmo. Eu devo me importar. Por que você está triste hoje, irmão? Irmã, por que você está feliz hoje? Pastor, hoje eu estou feliz, porque eu tenho visto pessoas correndo para Deus, eu estou feliz demais com isso. Eu estou feliz porque eu vejo, Deus tem me dado uma visão desses próximos 10 anos de tanta salvação, de conversão de pessoas sendo alcançadas como a gente nunca viu, e eu tenho pedido a Deus, não me deixe fora disso, Senhor, eu quero ser participante nisso. O que entristece você? Pastor, o que me entristece é saber que nesse dia, alguém partiu, ou algumas pessoas foram embora, sem conhecer o Senhor como eu tenho conhecido. Isso entristece o meu coração, pastor. Se essa for a sua resposta, o seu relacionamento com o seu pai, o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. Agora, fora desse relacionamento de amor, queridos, eu já vi muitas pessoas se revoltarem servindo na igreja. Porque elas serviam, faziam tudo aos olhos naturais, parecia que estava tudo certo, estava tudo correto, mas a intenção do coração, você consegue entender isso, não? O que Deus sonda no nosso coração é o como a gente faz, é o porquê a gente faz. E nessa hora, para esse pai, não teve diferença do filho que gastou tudo com as prostitutas e do filho que ficou fazendo tudo que o pai dizia que ele fizesse, porque no coração dos dois não tinha uma relação de amor com o pai. É pesado isso, né? Mas uma verdade para nós que tem o poder de abrir os nossos olhos. Eu tenho certeza de uma coisa: vão sair pessoas daqui hoje amando a Jesus muito mais do que chegou. Vão sair pessoas daqui hoje amando a Deus muito mais do que quando você entrou. Porque só vale a pena a caminhada com Deus se houver um relacionamento de amor com Ele. Você sabe por que as pessoas fazem conta e chega um ponto que elas dizem, não, mas eu já sacrifiquei tanto, eu já paguei tanto preço, eu já sofri tanto. Ontem, participando de um café de pastores aqui na cidade, conversava com um pastor amigo sobre isso. Os desafios de pregar o Evangelho na nossa cidade. Eu estava dizendo para ele, já vinha de 2 anos de muita dificuldade lá no Nordeste, chegamos aqui, pelo menos por mais 6 anos de muita dificuldade. A gente trabalhava no secular para poder manter o ministério muitas vezes. Quantas vezes foi assim, nesses anos, nesses 8 anos? E eu disse para ele, se a motivação do nosso coração tivesse errada, se a gente não tivesse nessa cidade, porque a gente ama a Deus e viemos aqui para fazer a vontade dEle, nós teríamos desistido. Agora você entende por que tantas pessoas desistem? Por que tantas pessoas desanimam? Por que tantas pessoas retrocedem? Por que tantos olham para trás? Porque a motivação do coração é que é pesada nessa hora. Porque aparentemente, eu estou aqui pregando, o pessoal está aqui cantando, o pessoal está recebendo na porta, a escolinha está funcionando muito bem, o pessoal da mídia está trabalhando, está tudo certo, o pessoal do apoio lá fora está ali observando o seu carro, o seu veículo, está ali tudo certo. Pelo lado de fora, parece que está todo mundo igual. Mas será que a motivação do meu coração por estar aqui na sua frente é uma motivação correta? Se a motivação estiver correta, Jesus disse que existe vida esperando por você.
Existe uma realidade nesse lugar, de um relacionamento de amor. Aí eu entendo o que o salmista diz: deleita-te no Senhor. Ou seja, se importe com aquilo que o seu pai se importa, se preocupe, se envolva com aquilo que o seu pai quer que você se envolva. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Sabe por que ele diz isso? Porque aí a motivação do seu coração não vai ser errada. Ah, pastor, mas do jeito que eu estou, mesmo dessa forma, eu já recebi tanto de Deus. A gaiolinha de ouro também, quem vive lá dentro diz: eu já recebi tanto. Quem vive dentro da gaiolinha decorada também, ele diz: eu já recebi tanto. Nunca faltou pistache para mim, nunca faltou água para mim, nunca faltou ração da mais cara para mim. Só que o que Deus tem para você é que você voe. O que Deus tem para você não tem limite. E nessa hora eu preciso abaixar a guarda. Eu preciso deixar esse orgulho religioso. Presta atenção nisso. Você sabe o que impede as pessoas de aprenderem com Deus? Orgulho religioso. A gente vai ouvindo a palavra, mais do que depressa a gente já se arma e diz: não, eu não sou desse jeito. Abaixa a guarda, seja ensinável e presta atenção, dê sua mão ao Espírito Santo e diz: Espírito Santo, me conduza para dentro de mim mesmo, para eu enxergar talvez lugares escuros aqui dentro que nem eu consigo perceber ainda. Será que eu, Senhor, não sou essa pessoa que estou dentro dessa gaiolinha de ouro e estou achando que está tudo certo? Me ajuda, Espírito Santo, a identificar isso dentro de mim. Se o meu relacionamento com o Senhor é um relacionamento de amor, e prepare-se para viver a largura, a altura, a profundidade de tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Para você, em nome de Jesus. Amém? Esse filho voltou, e quando ele volta, ele tem um encontro com o amor de Deus. Naquele tempo, você poderia ver mulheres, jovens correndo, crianças correndo, mas você jamais veria um sacerdote correndo. O líder de uma casa correndo, porque ele usava como um vestido, uma espécie de vestido. E quando a Bíblia diz que esse pai correu em direção ao filho, sabe o que aconteceu? Ele teve que levantar a sua vestimenta. Ele não hesitou, ele não olhou para a sua reputação. Ele foi exposto à sua própria vergonha, ele mostrou a sua nudez e ele correu em direção ao seu filho. Se esse pai correu em direção ao filho, mostra que esse pai, todos os dias, ele ficava lá no caminho esperando o filho. Eu não posso ir atrás dele, porque ele saiu debaixo de uma condição de rebeldia. Mas quando eu avistar ele, eu vou correr em direção a ele. Eu vou pegar ele nos braços. E eu vou despender todo o meu amor sobre ele. Nenhum de nós não podemos dizer que em algum momento da nossa vida a gente não se encaixa na rebeldia desse filho mais novo. Pegamos a nossa herança, a vida, a saúde, os dons, o talento que o Senhor nos deu. E para quem nós estamos usando? Para a glória de quem isso aí está sendo feito? O que nós estamos construindo é para quem? Para que alguém seja reconhecido. E quem é esse alguém que precisa ser reconhecido? Esse filho volta. E quando ele chega armado já para pedir perdão para o seu pai, para dizer tantas coisas, o pai pede com que ele se cale. E prepara para ele uma festa. Manda matar um bezerro, coloca um anel, ou seja, a aliança perdida, agora a aliança foi restaurada. Uma festa é feita, coloca calçados nos pés, porque do jeito que aquele filho caminhou, ele caminhou fora de uma condição de segurança em Deus, e ele se feriu muito, ele se machucou muito, mas saiba que em Deus, você vai passar por lugares desafiadores, que sem Ele, você seria extremamente ferido, mas com Ele coloca sandálias debaixo dos seus pés, para que nada, nenhum espinho da caminhada da vida, nenhum prego da caminhada da vida, possa ferir você, em nome de Jesus. Eu estou falando com pessoas saradas aqui, em nome de Jesus, coração curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele voltou e o pai fez uma festa para ele. O amor de Deus se manifestou aqui. Quando nós conhecemos o amor de Deus, quando a gente entende o amor de Deus, esse amor nos desarma. O amor verdadeiro, ele desarma qualquer pessoa.
Tira você da sua condição de querer viver para si mesmo, e agora você passa a se importar em apenas uma coisa: eu preciso fazer a vontade desse Deus que me ama. Se alguém chega para uma pessoa que vive isso e diz: por que você serve tanto? Porque eu já vi você passando por tantas coisas, eu já vi você renunciando tantas coisas. Por que você faz tudo isso? Eu faço porque eu amo o meu Senhor, e eu me importo com aquilo que Ele se importa, eu me importo em cumprir a sua vontade. Agora volta lá para Marcos 16, e a gente vai ler o próximo versículo. Marcos capítulo 16. A gente leu o versículo 15, não é mesmo? Agora nós vamos ler o 16. Olha o versículo 16. Jesus quem disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus estava dizendo em outras palavras assim, ó: vocês vão e pregam o Evangelho, no versículo 15, não é assim? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É como se Jesus estivesse dizendo em outras palavras: vocês vão falar do meu amor, vocês vão falar o que eu quero das pessoas, que eu quero delas um relacionamento de amor, e quando vocês pregarem o Evangelho, pede delas uma resposta. Diga para elas, se elas creem de verdade em mim, diga para elas que eu quero uma resposta. Porque aqui ele está dizendo: quem crê, e não somente crê, e for batizado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se eu creio, a minha fé se transforma em atitude. A verdadeira fé, ela se transforma em atitude. Eu creio, então eu preciso confirmar a minha fé. Agora você entende? Presta atenção nisso, sem querer ferir nenhuma condição de tradição, de religião, nada disso, mas apresentando para você Bíblia, o que está escrito, palavra de Deus. É impossível com que aquele bebezinho que está lá nos braços da mãe, lá no fundo, é uma menininha, né? Você? É uma mocinha. É impossível que ela decida por ela mesma. A mãe decide o horário de dar banho, a mãe decide o horário que ela dorme, embora vai chegando um tempo que eles começam a decidir por eles mesmos, né? Eles que decidem a hora de dormir. E eu acho que todo pai e mãe já teve esse ministério, porque eu vi a sobrancelha de uns fazendo assim. O irmão no nosso meio, ele dizia assim: eu quero ter uns 5 filhos, pastor, uns 4 filhos. Aí nasceu o filho dele, 30 dias sem dormir. Eu cheguei: quantos filhos você quer mesmo? Ele falou: não, eu acho que só um mesmo, tá bom, vou ficar por aqui mesmo. Ela não tem condição de decidir por ela mesma. É o pai e a mãe quem decide por ela. Mas vai chegar um dia que ela vai ter toda a condição de decidir por si mesma. Quando ela começar a entender o que é certo e o que é errado. E cada vez mais cedo, as nossas crianças, infelizmente, têm entendido isso. Cada vez mais cedo, as nossas crianças têm perdido essa inocência, sim ou não? Cada vez mais cedo. E aí ela já tem condição de decidir por ela mesma. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dando uma receita, algo poderoso aqui. Esse salvo aqui, o significado no original é soteria. Sabe o que significa isso? Quem crer e for batizado, ou seja, confirmar sua fé batizando, soteria significa direito de eternidade com Deus, saúde, vida e direito de reinar com Cristo. Isso é soteria. Jesus está dizendo: aqueles que dão uma resposta favorável ao que eu disse, uma resposta favorável ao Evangelho, estão dizendo: eu aceito reinar com Cristo em vida. Agora você entende por que Jesus disse para os discípulos: se vocês me amarem acima de qualquer coisa, eu tenho 100 vezes mais para vocês nessa vida, e na vindoura a vida eterna. Ou seja, vocês vão reinar comigo em vida. Esse é o batismo. Pastor, e se eu apenas dizer, sem batizar, que eu acredito em Jesus, que eu creio que Ele morreu e ressuscitou, eu sou salvo? Sim, você é salvo. Só que aí existe uma diferença.
Existe uma palavra para essa salvação de quem apenas crê em Jesus, mas não faz o que Ele disse, chamada sozo. É apenas direito de eternidade com Deus. Você reconhece que Jesus é Senhor? E eu sei que você reconhece que Ele é Salvador, porque senão você não estaria aqui. Mas para viver a soteria, para reinar com Cristo, Ele pede uma resposta de quem quer viver assim. Eu preciso de uma resposta da sua parte. Se você crê, então confirme a sua fé e seja batizado. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Talvez alguém fale assim, pastor, mas eu sinto assim, eu não estou preparado ainda. Eu sinto que eu ainda não estou pronto ainda, está faltando alguma coisa. Se amanhã alguém chegar para você e dizer assim, eu fiz um jogo aqui, te dei de presente na loteria, você ganhou na Mega Sena, eu não quis fazer para mim, porque eu sou muito generoso, eu decidi fazer por você, fui lá e coloquei os números lá, e o seu bilhete foi sorteado, você tem lá 50 milhões para você pegar, você está pronto? Você ia lá, você ia pensar se estava pronto para pegar os 50 milhões? Ia na hora, não ia? Aonde que eu vou, qual que é o endereço, que casa lotérica que você fez o jogo mesmo? Por que pelas coisas passageiras, pelas coisas naturais, a gente acha que sempre está pronto, e quando se trata das coisas de Deus, a gente diz, eu preciso esperar mais um pouco. Esperar mais um pouco para andar com Deus? Esperar mais um pouco para você desfrutar da vida que Ele tem para você? Esperar mais um pouco e continuar dentro da gaiolinha? Ou dizer, Deus, eu não quero essa gaiolinha para mim, eu quero sair fora disso aí, eu quero reinar com o Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim, eu quero essa vida de relacionamento, de amor com o Senhor, eu quero o que o Senhor quer para mim. Quando você anda com Deus num relacionamento de amor, não é mais você quem dita os passos. Se Jesus está dizendo que é assim, você não questiona, é assim e ponto final. No início da minha conversão, quando eu comecei a entender essas coisas, a gente em casa sempre falava sobre isso. Se o Senhor disser, planta bananeira no sol quente do meio-dia, nós vamos plantar bananeira no sol quente do meio-dia, porque agora nós temos desfrutado de uma vida que pela própria força do braço a gente jamais desfrutou. Vale a pena obedecê-lo. Se você o ama, o seu coração estará sempre pronto a obedecê-lo. Amém? Eu quero fazer um convite agora. Eu quero convidar você que recebeu essa palavra, você que entendeu essa palavra, longe de toda tradição, longe de toda cultura, fora de toda religiosidade, você entendeu que existe uma vida de Deus para você, e você quer desfrutar, você quer viver essa vida com Deus. O Senhor quer de você uma resposta. Se você não é batizado nas águas, nós temos ali, as águas te esperam. E hoje olha como as coisas mudou. Você vai ser batizado numa piscina com água quente, você não vai molhar sua roupa, as pessoas, tem irmãos aqui preparando toalha, tudo para você, apenas esperando o seu sim para Deus. Eu quero essa vida. Eu quero viver esse relacionamento de amor. Eu não quero mais ditar as normas. Eu não quero mais dizer para Deus como é que tem que ser. Agora eu quero que Ele dite para mim como eu tenho que caminhar. E aí Jesus disse, então começa por aí. Começa desde o batismo. Faz o que eu estou dizendo para que seja feito. Amém? Eu quero convidar você. Você que nessa noite, você veio pronto e você decidiu, eu quero ser batizado. Levanta a sua mão aí, nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Ali, o nosso irmãozinho, glória a Deus. Pode trazer ele aqui. Aleluia. Olha o povo da festa aí, ó. Olha o povo da festa aí. Você sabia que tinha uma festa dessa, não? Não? Está assustado. Pode ficar tranquilo, sua família é assim, é uma família feliz. Essa é a família na fé. Quem mais? Quem mais? Você está decidido. Você está decidido, eu quero uma vida com Deus. Eu poderia fazer tantas coisas aqui para mexer você na alma, só que eu abro mão de tudo isso, porque eu quero que essa palavra fale no seu coração, e que você entenda pelo Espírito Santo, que Deus está chamando você
para uma vida de verdade. Você está cansado. Você está cansada. Quantas decisões você tomou? Tem alguém aqui que você não dá tempo nem de sarar de uma cabeçada que você deu, você já está dando outra cabeçada. O galo malemal sarou de um lado, você já vem com outro do outro lado. Você vai continuar vivendo da sua própria vontade, segundo o seu jeito? Ou vai deixar com que o Senhor guie você? Cadê você? Cadê você que quer uma vida nova, que quer uma vida diferente? Você que chegou aqui hoje dizendo, eu preciso de algo novo. Eu preciso de uma vida nova. O Senhor está chamando você para isso. Cadê você? Aleluia! Aleluia! Olha as crianças aí, dando de 10-0 nos adultos. Tem alguém aqui, seu coração está acelerado, está faltando pular pela boca, você quer mais do que isso? Você sabe, a verdade falou com você, você sabe, Deus falou com você, o que está faltando, sabe o que é? É apenas você abaixar a guarda para Deus e dizer, sim Senhor, eu digo sim ao Senhor, eu digo sim ao Senhor, e não mais a minha própria vontade. Eu digo sim ao Senhor, eu quero que o Senhor agora guie os meus passos. Sim, Senhor, eu quero. Cadê você? Cadê você? Vem, o Senhor te chama. Aleluia! Aleluia! Se você é o homem da casa, é o líder da sua casa, ouça uma coisa, você é o sacerdote do lar. Se você tomar a decisão de vir para Deus, de mergulhar em Deus, como você ouviu nessa noite, saiba de uma coisa, é questão de pouco tempo, você experimentar e viver a sua família restaurada, a sua família inteira caminhando com Deus. Faz uma pesquisa, observa na igreja para você ver, homens que vêm na igreja sozinhos, presta atenção para você ver, eles vêm sozinhos por pouco tempo, porque é questão muito rápida do mover de Deus acontecer, porque é o sacerdote do lar se levantando, é o sacerdote se levantando. Eu estou dizendo isso porque tem algum homem aí, está faltando só aquele passo para entrar dentro de tudo aquilo que Deus tem para você, mergulhar na grandeza do que Deus tem para você. Cadê você? Cadê você? Pastor, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, pastor, de fazer isso. Presta atenção nisso. O seu Senhor, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por você, completamente nu. Você sabia que aquele Jesus que a gente vê nas fotos, nos calendários, nas imagens, que tem uma vestimenta, aquilo não é de fato o que aconteceu. Jesus, Ele foi completamente nu crucificado. Eles arrancaram as suas roupas. Jesus foi exposto à vergonha por você, por amor a você. Ele morreu por você. E agora o que é de nós dizer que seja no meio dos nossos irmãos, eu quero, eu aceito, eu recebo o amor de Deus por mim. Vergonha passou, foi Jesus por mim. E ainda assim Ele foi ousado e pagou o preço pela minha vida. Cadê você? Vamos dar uma salva de palmas aos nossos irmãos aqui, pela atitude deles. Aleluia. 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 Glória a Deus. Queria pedir alguém de vocês para conduzir eles, para ir trocando a roupa já. Bem? Vocês vão lá, vão trocar as roupas. E já vai ter festa no céu. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra que Ele ministrou ao seu coração nessa noite, pela direção, pela verdade que chegou diante dos seus olhos, chegou aos seus ouvidos. Levanta suas mãos e agradeça ao Senhor. O Senhor está em busca de filhos que estejam prontos a obedecê-lo. O Senhor está em busca. O Senhor procura, o Pai procura por filhos
com um coração disposto a obedecê-lo. Porque esses são os filhos que para o Pai se tornam leves, para que o vento do Espírito possa soprar nas velas dos seus barcos e conduzi-los às águas abundantes, às águas tranquilas. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo povo pronto a obedecer o Senhor nesse lugar. Obrigado pelos corações abertos a viver um relacionamento de amor com o Senhor. Que possamos sair, e assim sairemos, eu creio, meditando em tudo isso que nós ouvimos e perguntando a nós mesmos: será que eu amo o Senhor de coração? Será que eu amo o Senhor de fato? Eu preciso observar na minha obediência, eu preciso observar na minha maneira de reconhecê-lo, se de fato eu amo de todo o meu coração. Senhor, muito obrigado por tomar pessoas aqui nessa hora e conduzi-las a um novo lugar no Senhor. Pessoas que amam o Senhor de todo o coração, pessoas que têm sido aprovadas diante de extremos desafios. Eu quero te agradecer por essas vidas que aqui estão. Obrigado por levá-las a um novo nível a partir de agora, a um novo lugar no Senhor a partir de agora, de uma manifestação ainda maior, ainda mais abundante, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor, bem forte, bem forte, bem forte. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Quero fazer uma convocação para você. No próximo domingo nós vamos participar da ceia do Senhor. Quero convocar você, convidar você, amém? A estar conosco aqui. Nós vamos ter na parte da manhã, às 9 da manhã e também às 18h30, no domingo que vem. E seguindo a nossa série aqui sobre os princípios, praticar princípios prospera. Se você não veio na quarta passada, eu quero convidar você a vir participar. Nós estamos numa série aqui, onde toda quarta-feira nós vamos estar ensinando sobre princípios que desatam, que destravam a vida de um cristão. Amém? Então, se você tem interesse em aprender, em ser ensinado pelo Senhor através da sua palavra, você é muito bem-vindo nesse lugar. Amém? Deus abençoe você. Vá em paz em nome de Jesus.